Olá pessoal, meu nome é Renato Ferreira Pinheiro, tá? A gente vai dar uma olhadinha aí na parte da lei orgânica do município de Florianópolis, tá? Os concursos municipais, né, de Florianópolis que pedem esse conteúdo. Tá? O concurso da prefeitura, tá? Vem pedindo aí na parte geral, conhecimento geral, né, a lei orgânica do município e a lei do servidor público. Tá? A lei do servidor público a gente verifica em outro momento, tá? E a gente vai trabalhar com a lei orgânica do município. Tá? Eu estou à disposição aí dos alunos, né, pelo e-mail renatopará@hotmail.com. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aí na lei orgânica do município, né, para todo mundo um bom estudo, tá? Para atingir esse nosso objetivo aí que é ingressar no serviço público. Tá? Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhadinha aí na lei orgânica do município. Tá? Lei orgânica do município de Florianópolis. Para te entender, a princípio, né, tem que colocar na tua cabeça assim, ó. A nível federal, né, eu tenho a Constituição Federal, Constituição da República. Tá? A nível estadual, eu tenho a Constituição dos Estados. Cada estado tem a sua Constituição. E a nível municipal, não se fala em Constituição. Nós falamos Lei Orgânica do município. Então, para te ter noção do que é a Lei Orgânica, da importância dela, é como se fosse a Constituição. A nível federal, a Constituição a nível estadual, é a lei orgânica no nível do município. Cada município terá sua instituição, né, através de uma lei orgânica para deliberar sobre vários assuntos relacionados ao município. Serviços públicos, servidores, poder legislativo, poder judiciário, serviços públicos, bens públicos, tá? Procuradorias, secretarias, né, mudança de sede do município, intervenção do Estado, competência municipal, tá? Tudo a gente vai dar uma olhadinha aí na lei orgânica do município. Tá? Primeiro, eu venho falando ali do título 1, tá? Do título 1, dos princípios fundamentais. Título 1, dos princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais do município? O município de Florianópolis integra-se aos princípios nacionais e estaduais, com o objetivo da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, preservando os fundamentos que norteiam o Estado democrático de direito e o respeito. Tá? Então, assim, ó, o município ele vai agir dentro dos princípios que também se aplicam a nível nacional e a nível estadual, tem como objetivo uma sociedade livre, justa e solidária. Quais seriam os princípios? Artigo 1º, inciso 1 ao 6º. Princípio da soberania nacional. Eu tenho Estado soberano de direito. Há uma soberania da União. Autonomia estadual e municipal. O município tem autonomia, o Estado de Santa Catarina tem autonomia. Tá? A cidadania, que é um dever, direito. A dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. E o pluralismo político. Pode ter vários partidos políticos sem problema nenhum. Tá? O trabalho será valorizado, mas também é livre a iniciativa. Tá? A dignidade da pessoa humana, o cidadão como pessoa, tá? A autonomia do Estado e dos municípios e a soberania nacional. Esses são os princípios, tá? São os princípios fundamentais, né, que norteiam o Estado democrático, né, e o respeito. O poder vem de onde? O poder emana do povo. O poder emana do povo. Tá? Quando eu escolho lá um vereador, né, para me representar na Câmara Municipal, o vereador ele pode fazer leis. Por que o vereador pode fazer leis, propostas, tá, alterações, né, e aprovar uma lei? Porque eles são representantes do povo. Tanto é que eles exercem cargos mandatários. O que é um cargo mandatário? A pessoa vai te representar. Como ela exerce um cargo mandatário, ela vai agir em teu nome. Logo, representa o povo. Porque o poder emana do povo. Artigo 2º. O poder emana do povo, que será exercido pelos seus representantes eleitos, né, como vereadores, prefeito e o vice. Ou diretamente nos termos desta lei e toda a legislação própria. A princípio, tá, o poder ele vem do povo, fechou? Tranquilo? Que será feito representado por quem? Pelos seus eleitos, de forma direta. Tá? Então, o poder vai ser exercido pelos representantes, né, o vereador e o prefeito. Ou diretamente,
Quando é vereador e prefeito, é de forma indireta. Quando a população faz um projeto de lei, que a gente vai estudar depois na parte, né, de elaboração de lei, 5% dos eleitores podem fazer projeto de lei. Quando é feito com projeto de lei, é feito de forma diretamente. Por isso que fala nos termos desta lei. A gente vai ver como é que funciona, né, esse projeto de lei aí, por iniciativa popular, posteriormente. Parágrafo único do artigo 2º. A soberania popular se manifesta quando todos são assegurados as condições dignas e essenciais. E será exercida como? Como é que se manifesta a soberania popular? Com sufrágio universal e pelo direito ao voto secreto. Voto direto e secreto. Não confunde. Sufrágio é o direito de votar. Voto é a forma que eu exerço sufrágio. E escrutínio secreto é a urna de porta-votos. Hoje em dia já tem urna eletrônica, mas a terminologia adequada para a forma de votação, né, seria o escrutínio secreto, né, que é uma terminologia lá do Código Eleitoral. Tá? Então, sufrágio, direito de votar, que todo mundo tem. Voto, a forma que eu exerço o sufrágio. Tá? Então, a soberania popular se dá através do direito de votar e a forma. Esse voto é direto e secreto, tá? Eu voto diretamente no candidato, né? E eu não vou divulgar para ninguém. Pelo plebiscito e o referendo. Muita gente confunde o que é plebiscito e referendo. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Como é que eu vou saber, professor? É simples. Eu peço para te voltar aí à época do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento foi um plebiscito ou um referendo? É fácil. O que manda é se tem a lei ou não. Se a lei não foi feita e é solicitada a opinião do povo para fazer a lei, chama-se plebiscito. Se foi feita a lei e nós vamos questionar apenas sobre um artigo da lei, se chama referendo. Então vamos lá. Estatuto do Desarmamento. Foi perguntado à população se eles queriam andar armado ou não. Se era proibido andar armado ou não. Tá? A população se manifestou. Então, o estatuto estava pronto. Só questionamos sobre o ponto de permitir ou não que as pessoas andem armadas. Não foi autorizado. Como já tinha a lei e foi perguntado sobre pontos da lei, chama-se o quê? Referendo. Porque a norma é elaborada e posterior à norma pede a consulta popular. Agora, se for antes da elaboração da norma, chama plebiscito. Queriam dividir o estado do Pará em Tapajós, Carajás e Pará. Acho que foi em 2014, 2015. Perguntaram a opinião da população. A população disse não. Posteriormente, se fosse dito sim, ia ser feita a lei. Então é plebiscito. É bem simples, tá, pessoal? No alfabeto não vem primeiro P? Então, quando pergunta primeiro, antes da norma, é plebiscito. No alfabeto, o R vem em seguida, e quando tem a norma e depois pergunta a opinião da população em relação a um ponto da norma que foi elaborado, chama-se referendo. Para iniciativa popular no processo legislativo. O cidadão pode participar do processo legislativo? Pode, a gente vai ver. Né? Nós podemos fazer projetos de lei. Pela participação popular nas decisões do município e o aperfeiçoamento democrático e suas instâncias na forma da lei. Nós podemos participar disso aí? Podemos. E principalmente a soberania popular se manifesta através da fiscalização feita pelos usuários da administração pública. Nós, como usuários do serviço público, nós temos o dever e direito de fiscalizar a prestação do serviço público, as contas públicas e aí em diante. Artigo 2º. Quais são os símbolos do município? Eu tenho o hino, né, o hino de Florianópolis. Eu tenho o brasão municipal, tá, que tem aqueles dois bonequinhos ali abraçando o brasão. Tá? E eu tenho a bandeira, símbolos do município, hino, brasão e bandeira. E se for criado um outro símbolo, tá? Não tem problema nenhum. Nos termos da lei. Título 2, a gente fechou aí o título 1, vamos para o título 2, direitos e liberdades fundamentais. Direitos e liberdades fundamental, tá? Liberdade fundamental. Direito individual e coletivo. Quais são os direitos que eu como cidadão tenho? São os direitos lá na Constituição, o pessoal já sabe.
Vamos só repetir porque está na lei orgânica aqui. Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, assim como a saúde. Tá? O fato de eu ter planos de saúde isenta a responsabilidade do poder público? Não, tem nada a ver. Tem plano de saúde, o poder público tem obrigação, tem um dever de prestar o serviço. Trabalho digno, condições insalubres, né, de atividade. Lazer. Usufruto de bens, nós podemos usufruir alguns bens da administração, né, como bens de uso comum, uma praia, uma praça, tá? Depois a gente vai falar de bens, tá? Então isso é um direito, né, individual e coletivo. Culturais, direito à segurança, que é dever do Estado também, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, o transporte, né, transporte coletivo, a habitação e ao meio ambiente. Né, todos os direitos elencados na Constituição e na lei orgânica, né, direitos e garantias individuais e coletivos, direitos sociais, proteção à família, à maternidade, à adolescência, à velhice, à infância, a promoção da integridade do mercado de trabalho, ao deficiente físico, à igualdade absoluta, à reabilitação de portadores de deficiência, entre cidadãos, coibindo qualquer tipo de discriminação, preconceito, tá? Esses direitos sociais o Estado vai proporcionar, né, com cooperação, né, da União e dos Estados, tá? Organização política administrativa. Como é que se organiza? O que é o território do município? O que compreende o território municipal de Florianópolis? O espaço físico geográfico sob o domínio e jurisdição. Tu pega Florianópolis, né, que é uma ilha, tá? Florianópolis é uma ilha, embora tenham parte no município que é no continente, essa área territorial compreende o território do município de Florianópolis, tá? Eu posso dizer que o território é a área física geográfica, né? Pego um mapinha, vejo ali o que é o Florianópolis, está tranquilo, tá? O município tem poder sobre a área territorial, cuja a atuação do próprio município será apenas nessa área, ou seja, ele só tem jurisdição dentro do território nacional. Pode mudar o nome ou a sede do município? O nome pode, agora eu fico imaginando como é que vai mudar a sede, né? Não vai ser mais aqui a sede, vai ser outro lugar. Complicado, né? Mas poderia alterar a área territorial e tal? Até poderia. Tá, mas pode ser alterado o nome ou a sede do município? Pode, mas precisa de uma lei. Precisa de uma lei. Mas antes de ter a lei, tem que ter uma consulta plebiscitária. Vamos supor que eles querem mudar o nome do município de Florianópolis para outro nome. É município A. Faz um plebiscito, se a população for a favor, faz uma lei posterior para mudar o nome do município. O município de Florianópolis é pessoa jurídica de direito público interno. Ele é organizado conforme lei orgânica, né, e constituições estaduais. O município tem autonomia política, administrativa e financeira. Tá? Ele pode criar leis, pode se administrar, arrecada tributos e se mantém. Claro, recebe recursos aí dos estados e da União. Tá? O município pode se dividir em distritos, tá, e subdistritos. Tá? Que seriam os bairros, tá, e as vilas. Tá? Mas a terminologia utilizada por essa lei orgânica distritos e subdistritos. São as divisões do município de Florianópolis, que é pessoa jurídica de direito interno. Tá? Olha só. O município ele pode participar da organização e planejamento, né, de execução de funções públicas de interesse regional, mediante associações e convênio com demais municípios, né, limítrofes, desde que em defesa de interesse comum. Então, na elaboração de políticas públicas regionais, o município ele pode participar dessa elaboração. Os municípios que próximo a Florianópolis, né, o próprio município pode participar nessa elaboração. Compete ao município. Eles adoram perguntar, tá? A FEPESP adora perguntar a competência. E geralmente que é assim, ó, compete ao município, exceto. Então, infelizmente, tu vai ter que decorar o artigo 9º. Tá? Ou pelo menos ter uma noção, que se cair na prova tu bate o olho e tu vê se não é competência do município, é competência do Estado. Geralmente eles botam uma competência estadual. Compete ao município promover o que é de interesse local, bem-estar, sua população, como dentre outras as seguintes atribuições. É a atribuição do município. Legislar sobre assuntos de interesse local.
Tá? Qualquer matéria local, o município pode criar uma lei para legislar sobre o assunto. Elaborar e executar plano plurianual, lei diretriz orçamentária e lei orçamentária anual. São as leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. Tá? Compete ao município fazer. O PPA é 4 anos e as leis orçamentárias apenas 1 ano, é anual. Elaborar o plano de desenvolvimento, instituir a arrecadação de tributos, tarifas, preços públicos e de outras competências. Aplicar as suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas. Publicar balancetes e balanços nos prazos fixados em lei. Criar, organizar, fundir e expedir distritos, segundo as diretrizes da legislação estadual. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços de interesse local, incluindo transporte coletivo que tenham caráter essenciais, executando a concessão e a terceirização e a permissão de iniciativa privada para a execução de operação de manutenção de serviço público, de captação, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário. Então, o que o município vai fazer? Ele vai prestar o serviço público ou ele transfere ao particular essa prestação, através de uma concessão ou permissão de serviço público. Nessa parte, serviços públicos, sempre tem que ter licitação, tá? É um tópico do direito administrativo. Tá? Ele vai trabalhar na cooperação dos serviços, né, de captação e coleta de águas e tratamento de esgoto. Tá? Vai contratar uma empresa para prestar esse serviço. Tanto é que aqui a gente tem empresa pública CONCAP que presta esse serviço. Manter com a cooperação técnica e financeira da União, Estados, programas de educação, prioritariamente pré-escola e ensino fundamental. Pré-escola porque é competência municipal, tá? É o município que é responsável pela pré-escola. Tá? Então, vamos lá, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, elaborar as leis orçamentárias e os planos de desenvolvimento, arrecadar e instituir tributos, aplicar as rendas públicas, publicar os balancetes, que é a arrecadação e o gasto do município, tá? Criar e organizar o município em distritos, tá? Prestar os serviços públicos diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão e manter uma cooperação, né, técnica e financeira com a União e com os estados, né, algumas competências municipais. Prestar com cooperação técnica e financeira com a União e os estados, elaborar plano diretor, pessoal que vai fazer o concurso aí para fiscal de obras, serviços públicos, que é engenheiro, arquiteto, né, enfim, afins, vai estudar o plano diretor, tá? O plano diretor a gente vai ver. Promover a prestação do patrimônio histórico-cultural, constituir guarda municipal, a lei orgânica dá como competência do município, a Constituição permite, e a lei orgânica vem trazendo isso aí, tanto é que é instituído. Dispor sobre a administração e utilização de aquisição de alienação de bens públicos, dispor sobre o depósito, venda, destino final de animais e mercadorias apreendidos, assegurar a expedição de certidões requeridas a repartições da administração municipal, sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, sinaleira, placa, etc., e regulamentar a fiscalização das vias e estradas municipais. Tá? E também compete facultativamente contratar SAMAI ou SIMAI para questões de água, esgoto, tá? Após manifestação da Câmara Municipal. Tá? Essas são as competências do município. Fica ligado porque é importantíssimo essas competências municipais. Pode aparecer na tua prova, pode aparecer na tua prova. O Estado, ele pode intervir no município? Pode. Em regra, o município tem toda a autonomia política e administrativa, mas o Estado ele pode intervir sim. Né? O Estado de Santa Catarina pode intervir no município de Florianópolis. Tá? Quanto? Artigo 10º. A intervenção municipal da-se-á de forma prevista na Constituição do Estado. A Constituição Estadual prevê essa intervenção. Obedecidas as regras da Constituição da República, especialmente quando o Poder Executivo deixar de repassar as verbas para o Legislativo. Tá? Quando deixar de cumprir a lei, o que for aprovado pela Câmara Municipal, não repassou os recursos ao Poder Legislativo, o Executivo não repassou os recursos ao Legislativo, quando a Câmara Municipal aprova as leis e o prefeito não bota elas em práticas, tá? Não bota essas leis em prática, tá? Deixa eu só ajeitar o negócio aqui.
Entendeu? Então, assim, também pode haver intervenção se for requerido pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Professor, o que é a maioria absoluta? Maioria simples. Imagina que na Câmara Municipal tem 10 vereadores. Maioria simples. Foi aberta a sessão, apareceu 8 vereadores na sessão. Maioria simples, metade mais 1, ou seja, 5. Maioria absoluta, chegou na sessão 8. Metade do número da casa mais 1. A metade é 5, mais 1, 6. Tá? Então, se tiver aprovação da maioria absoluta, né, a requisição ao governador do estado para intervir no município, aí pode. Então, o estado pode intervir no município? Pode. 1, quando não for repassadas as verbas para o Poder Legislativo. 2, quando o Executivo não cumprir as leis aprovadas pelo Poder Legislativo. 3, por solicitação de 2/3 de maioria absoluta da Câmara Municipal para intervenção do governador do estado no município. 4, quando não for quitada a dívida fundada. Isso aí está lá na Constituição Estadual. Tá? Quando não é quitada a dívida fundada. São dívidas que o município tem com o estado. Tá? E quando for determinação no Tribunal de Justiça. Esses 2 casos, da dívida fundada e do Tribunal de Justiça, está na Constituição do Estado, né, que é a previsão de intervenção estadual no município. Os outros 3 estão na lei orgânica. O que é vedado ao município? Estabelecer cultos religiosos e igrejas. Tá? Igreja Municipal de Florianópolis, não pode. Tá? Porque é proibido ter cultos religiosos ou igreja. Tá? Não pode também fazer alianças com as igrejas. Né? Ter uma aliança da Igreja Católica com o município. Tá? Não pode. Né? Isso é totalmente proibido. Recusar a dar fé a documentos públicos. Eu chego com uma certidão de casamento na prefeitura, né? Ele chega para mim e fala, não, a gente não aceita isso aí porque não comprova que tu é casado. Não posso fazer isso aí. Criar distritos, distinção entre brasileiros e estrangeiros. Né? Pessoal, primeiro, não pode haver distinção entre brasileiros. Né? Porque o cara é rico, ele é pobre, ele vai ser tratado de forma direito. Preto ou branco. Né? Não pode ter distinção entre brasileiros e estrangeiros também, né? Via de regra. Supervisionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes ao município, propaganda político-partidária. O município não pode financiar partidos políticos. Tá? Essa 5 é que mais aparece, tá? O que mais cai é o 5. Fica ligado. Manter a publicidade de atos, programas, obras e serviços de campanha de órgão público que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, a do qual conste nomes, símbolos e imagens que caracterize promoção pessoal da autoridade ou servidores públicos. Como é que aparece isso na prova? Isso aqui aparece assim, ó. É vedado ao município, exceto, ou seja, não é vedado. Eles colocam todas, tá? E a 5 ele pode assim, ó, é vedado, exceto manter publicidade de atos, programas e serviços e obras e campanhas que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Tá errado. Por quê? Porque assim, ó, tu pode até divulgar obras e serviços, mas tem que ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social. A lei orgânica diz que não tem um caráter educativo. O que eles tiram para deixar a afirmativa certa? Eles tiram assim, ó, que tenha um caráter educativo. Então eles botam assim, ó, é vedado ao município, exceto. Ou seja, não seria vedado manter publicidade de atos, programas e obras, serviços e campanhas de órgão público que tenham caráter educativo. Entendeu? Eles tiram não. Então aí é permitido. E ele pergunta o que não é vedado. Aí tu marcaria essa. Já caiu 2, 3 vezes essa questão, tá? Outorgar, conceder, subconceder a execução de serviços públicos. Captação, tratamento, distribuição de águas, coleta e tratamento de esgoto sanitário, bem como operação e manutenção desse sistema por empresas de iniciativa privada. Tá? Então isso aí é permitido, né, que é para dar prestação de serviço, a exploração dessa atividade econômica e iniciativa privada que a gente já viu, já falamos sobre isso aí. Tá? É porque a água, o esgoto, já não é a iniciativa privada, é a contratação de uma empresa pública, né, que é a CONCAP. Tu não pode fazer isso aí, né, fazendo uma licitação para uma empresa privada, por isso que é vedado. Bens municipais. Eu tenho bem de uso comum, eu tenho bem de uso especial e eu tenho bem de uso dominical.
O bem de uso comum é aquele que eu uso e não restringe o direito de outra pessoa usar. Exemplo, praia. Final de semana eu vou na praia, monto a minha cadeira, meu guarda-sol e tal, fico lá de boa. Isso aí não tem problema. Isso é um bem de uso comum. Eu uso e não restringe o direito de outra pessoa usar. Tá? São bens de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo. Agora, existem os bens de uso especial. A praia, a praça é bem comum. Tá? Eu uso e não restringo o direito de outra pessoa usar. Por isso que não pode botar um monte de mesa na praia, né, os bares, para guardar lugar, para quando chegar cliente. Porque é um bem de uso comum. Se tu não está usando, eu posso usar. Tu não pode guardar lugar. O bem de uso especial tu pode até usar, mas existem restrições, tipo um prédio público. Tem horário, tem até traje, dependendo do local, a roupa que tu pode entrar. E o bem de uso dominical, um patrimônio tombado. Tá? Constitui bens municipais. Todas as coisas móveis e imóveis. Direitos e ações que qualquer título pertençam ao município. Tudo que é do município é um bem municipal. Pode ser efetuada a alienação de bens do município por força do artigo 14. Tá? Quem que administra os bens do município é o Poder Executivo. Tá? Quem administra os bens do município é o Executivo, que é ele que exerce como função típica a função administrativa. Então, ele administra a máquina pública. Uso de bens públicos por terceiro. Terceiro pode fazer a utilização de um bem público? Pode. Tá? Ele vai explorar essa atividade. A concessão, né, a permissão e a autorização são as formas, né, de uso de bens públicos por terceiro. A concessão é o único que é um contrato, por isso tem prazo. A permissão não tem. Precisa de licitação na concessão e na permissão, só que a concessão tem que ser licitação modalidade de concorrência. A concessão precisa de uma lei. Tá? Tu não precisa saber concessão, só precisa saber assim, ó. Um terceiro pode utilizar bens, né, através de concessão e permissão. Tá? Tem uma licitação, o vencedor da licitação assina um contrato, né, com o poder público para explorar essa atividade econômica na concessão e na permissão apenas um ato que tem natureza contratual. Tá? A concessão administrativa de bens especiais ou dominiais. Tá? Aí se usa a concessão. É uma forma de transferência de serviço a terceiro. É porque na tua matéria não cai exatamente serviços públicos. A gente não tem que estudar o artigo 175 da Constituição. Então é só uma noção, não tem problema. Uso de bens públicos por terceiro. O poder público pode autorizar que um terceiro use o subsolo e o espaço aéreo? Pode. Tá? Tipo, o que ele vai fazer? É um túnel subterrâneo e uma passarela. Sem problema nenhum. Poderá ser permitido a particular a título oneroso ou gratuito, ele paga é de graça. Conforme o caso, uso de subsolo ou espaço aéreo de logradouro público. Tá? Para fazer uma passarela, tipo na frente de um shopping. Para a construção de passagem destinada à segurança e ao conforto, né, dos transeuntes, que são pessoas que estão andando na rua. E usuários ou para outros fins de interesse urbanístico. Então pode o poder público permitir a utilização do subsolo e do espaço aéreo. Porque quando tu compra um imóvel, pessoal, só para você ter uma ideia, quando tu compra um imóvel, o subsolo não é teu, tá? Tu tem a tua casa, tudo, o subsolo não é teu. Tanto é que se tu achar petróleo lá, não é teu. Tá? Tu só tem direito ao que está acima do solo. O espaço aéreo também não. Tanto é que tu não pode simplesmente ir lá construir um arranha-céu. Você tem que ter toda uma autorização. Tá? Então, o poder público pode autorizar a utilização de espaço aéreo e subsolo, que pode ser cobrado ou não essa utilização. Para melhor locomoção, para urbanismo, etc. Como é que se divide a administração pública? A administração pública se divide de forma direta e de forma indireta. Quem compõe a administração pública direta? O município de Florianópolis. Quem que compõe a administração indireta?
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Isso tudo no município, tá, pessoal? Município. O município é um ente político. Ente político. Pessoa jurídica de direito público, interno. A administração indireta, esses aqui, são entes administrativos. Pessoa jurídica de direito público, autarquia. Fundação pode ser público ou privado. Empresa pública é privado e sociedade de economia mista é privado. Tá? Então, administração pública direta, município de Florianópolis, seus órgãos, Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Habitação, PROCON, Guarda Municipal. Esses órgãos fazem parte da dita administração direta. Administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. São os entes administrativos. Só podem ser criados através de lei específica. Esses 4 aqui dependem de lei específica para a sua criação. Responsabilidade civil do Estado. Artigo 18. Responsabilidade civil do Estado. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Tá? Então, nesse caso, a administração pública direta e a indireta, e também as concessionárias de serviço público, tipo a empresa de ônibus, vão responder por todo e qualquer dano que causarem a nós terceiros, usuários do serviço público. Sendo o Estado condenado a indenizar, o Estado pode cobrar de volta através de uma ação chamada ação de regresso. Não entendi. Imagina que um guarda municipal me atropelou. Estava em serviço, ele me atropelou. Ele causou um dano a um terceiro, que sou eu. Eu vou cobrar uma indenização do município de Florianópolis. Por quê, professor? Primeiro, porque quem me atropelou foi um funcionário de um órgão do município. Eu não posso processar nunca um órgão. Eu sempre processo o município. O município, sendo condenado a me indenizar, ele pode cobrar do funcionário, através da ação de regresso. Eu entro com uma ação contra o município, a responsabilidade do município é a responsabilidade subjetiva. Ele vai ter que me indenizar, independentemente do agente ter agido com culpa ou dolo, basta eu ter um dano. Se eu tiver um dano, o Estado é responsável. O Estado me indenizando, ele quiser pode cobrar do agente. Se o agente agiu com culpa ou dolo, ele pode cobrar através da ação de regresso. Só fica ligado que a responsabilidade do Estado é objetiva, independente de culpa ou dolo. Para gerar dano, para gerar uma indenização à vítima, basta tu ter um dano, e esse dano tem que ser, surgiu em razão do fato praticado pela administração ou pelos seus agentes. Tem o fato, o dano, a relação entre os dois chama-se nexo causal. Tá? Então há responsabilidade nesse caso. Tá? Só uma noçãozinha de responsabilidade civil do Estado, porque na lei orgânica ela comenta no artigo 18, isso aqui quem está fazendo o curso, né, outros cursos no Energia, né, já percebeu que a gente tem uma linha só de responsabilidade civil. Isso aqui é só uma noção para a gente poder entender a lei orgânica do município. Administração pública, tá? Em relação à saúde, há uma obrigatoriedade? Há uma obrigatoriedade da administração pública. A administração direta ou indireta do município visa a promoção ao bem público e a prestação dos serviços à comunidade, aos indivíduos que ela integram, observando os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Tá? Em relação aos serviços públicos, é dever do Estado a prestação de serviços. Saúde, educação, transporte, tá? Serviços, né, essenciais à população. Os serviços vão ser dentro dos princípios da legalidade, né? O poder público vai agir dentro da legalidade, ele só vai fazer aquilo que a lei autoriza. Da moralidade, ele além de seguir a lei vai seguir a moral. Da impessoalidade, ele não vai favorecer ninguém, ele não vai dar benefício a nenhum usuário, todos tratados com igualdade. Publicidade, todo ato praticado pelo administrador, pelo município, será público, salvo os que correm em sigilo.
e a eficiência, que vai ser usado tudo que tiver de melhor para atendimento aos usuários do serviço público. A administração municipal, na promoção do bem público e na prestação de serviço, vai agir dentro dos princípios LIMP, princípio LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cargos e funções públicas. Cargos e funções públicas. Os cargos públicos e as funções públicas são criadas por lei, com a atribuição própria e vencimentos, que é remuneração, pago pelo erário municipal. Tá? Qualquer cargo é criado por lei. Passei no concurso, fui nomeado, tomei posse. Para mim poder tomar posse, eu tenho que declarar os bens que constituem meu patrimônio privado, a ser arquivado no setor pessoal competente. Então, o servidor vai ter que declarar todos os bens que ele tem, tá? Antes dele assumir o novo cargo, emprego ou função. A administração pública vai organizar a prestação de serviço de modo que o serviço se aproxime à população. Em casos excepcionais, a administração pública poderá contratar a CT. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade excepcional do interesse público. Começou no letivo, está faltando professor. É urgente? Então o poder público pode contratar a admissão em caráter temporário, o ACT, com um prazo determinado. Tá? É vedado delegar funções a um terceiro, que é competência privativa de um servidor. É competência privativa, né, do prefeito sancionar a lei, ele não pode delegar a um terceiro. Tá? É assegurada a reserva de vagas para deficientes físicos no concurso. Tá? Vai ter uma lei que vai regulamentar essas vagas aí, né, a lei do servidor. Né? E é garantido, em relação aos vencimentos, que ninguém poderá ganhar menos de um salário mínimo e ninguém pode ganhar no município mais que o prefeito. Tá? O teto mínimo é um salário e o máximo é o do prefeito. A investidura. A investidura é a nomeação mais a posse. Passo no concurso, sou nomeado e posteriormente eu vou tomar posse. A investidura em cargo e emprego público, tanto na administração direta quanto na indireta, direta são órgãos do município. Guarda, PROCON e secretarias. E a indireta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, exceto o comissionado. Suponha que eu ajudei o prefeito na campanha. Eu fiz campanha para ele, falei com amigo, falei com conhecido, fiz tudo para ele ser eleito. Ele foi eleito. No mínimo que eu espero dele é um carguinho na prefeitura. Eu vou entrar como comissionado, Esse é sem concurso. Mas, em regra, tu vai entrar na administração pública com concurso público. Tu passa no concurso, é nomeado, toma posse, tu está investido. Esse concurso ele é de provas ou de provas e títulos. A exceção é o comissionado. Cuidado que caiu algum tipo de questão assim, ó. A aprovação em concurso público... Não, o ingresso no serviço público sempre dependerá de aprovação prévia em concurso. Está errado, porque tem um comissionado, então não é sempre. Qual é o prazo de validade do concurso público? O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Professor, quando é que começa a contar o prazo do concurso? Do resultado final dos aprovados, ou seja, da homologação do concurso começa a contar o prazo. Prioridade. Não se abrirá novo concurso enquanto houver concurso anterior com candidatos aprovados, enquanto houver prazo de validade de concurso anterior com candidatos aprovados. E se abrir um concurso enquanto está valendo o concurso anterior? Terão prioridade os antigos aprovados sobre os novos aprovados. Tá? A comissão de promoção, tá? A comissão, né, de concurso, terá preferencialmente 30% composto por mulheres. Atos da administração pública, artigo 21 a 26. Os atos praticados pela administração pública, via de regras, todos têm que ser públicos.
Todo mundo tem que tomar conhecimento dos atos. Em razão do princípio da publicidade, todo e qualquer ato praticado pela administração, ele tem que ser público, ele tem que ser publicado. Todos têm que ter ciência, todos têm que ter o conhecimento, em razão da publicidade. Leis e atos obrigatórios em diário eletrônico, isso é publicado. O registro da frequência, tá, dos servidores. Tu foi trabalhar, livro de registro. Declarou teus bens, coloca no livro de registro. Tomou posse, então vai ter registro de finanças dos servidores, de posse, de trabalho, de bens, leis, tudo que for relacionado a isso vai ter o registro pelo poder público. Forma. Decretos e portarias competem ao prefeito. Certidões, toda solicitação feita ao município ficará pronta, né, uma certidão no prazo de 15 dias. A remuneração paga aos servidores do Poder Legislativo não pode ser superior aos servidores pagos do Poder Executivo. Cumulação. É vedado o acúmulo de cargos, salvos nos casos da Constituição. Quais são os casos que a Constituição permite acumulação? 2 cargos de professor, 1 de técnico ou científico mais 1 de professor e 2 profissionais na área da saúde, com profissões regulamentadas. Então, 2 de professor, 1 de técnico ou científico mais professor e 2 da área da saúde. É a acumulação permitida na Constituição. Servidores públicos. Servidores públicos são aquelas pessoas que ingressaram na administração pública para ocupar um cargo público, emprego público ou o ACT, que é regido pelo contrato. O Conselho de Política da Administração e a Remuneração Pessoal. Será criado um plano de carreira, assegurada a isonomia dos vencimentos, a igualdade, todo mundo ganha igual, salvo uma vantagem a mais. Entrei na Guarda Municipal faz 3 anos, eu ganho um valor de remuneração. O cara que está há 20 anos ganha bem mais, porque ele tem vantagens, mas o vencimento, que é o base, é igual. Direitos dos servidores públicos, artigo 28. Piso, mínimo de um salário mínimo e o máximo, o do prefeito. 13º, que é a gratificação natalina. Adicional de trabalho noturno, jornada de trabalho de 8 horas, salvo serviço extraordinário, que é hora extra. Salário família, que é 5% do menor vencimento pago na administração pública municipal. Repouso semanal remunerado, férias remuneradas, licenças adicionais, diferença de vencimentos, livre associação sindical, participação na elaboração de plano de carreira. Esses direitos a gente vê de maneira detalhada quando a gente estuda a lei do servidor público municipal. Direitos dos membros do magistério, atualização, progressão funcional e computo do tempo de trabalho. O tempo que eu trabalhei na iniciativa privada, conta como tempo de serviço? Vai lá no magistério? Conta. A estabilidade. Estabilidade é uma garantia que eu não posso ser demitido nem exonerado, exceto. Tá? A gente já viu lá a perda do cargo na lei do servidor, tá? Sentença judicial transitada e julgado ou processo administrativo disciplinar assegurado ampla defesa. Aí tu perde teu cargo. Como é que eu adquiro a estabilidade? Após 3 anos de efetivo serviço, sendo aprovado no estágio probatório e sendo concursado. Perda do cargo, sentença judicial transitada e julgado ou processo administrativo. Reintegração. Se tu perdeu teu cargo e posteriormente tu entrou com recurso e ganhou, ou seja, tu conseguiu invalidar a tua demissão, tu poderá ser reintegrado. Disponibilidade. Tu sendo estável e o teu cargo sendo extinto, tu vai ficar em disponibilidade remunerada. E avaliação. O servidor vai ser avaliado, né, durante o período para aquisição da estabilidade. A aposentadoria. Regime geral de aposentadoria se aplica aos empregados, aos comissionados, aos temporários. O nosso regime é dos servidores efetivos, é um regime especial, só para os servidores concursados. Aposentadoria por invalidez. Quando o cara está aposentado, ele recebe proventos. Quando tu está aposentado, tu recebe proventos. Invalidez. Aposentadoria por invalidez. Que é quando dá game over e não dá mais para trabalhar. Moléstia grave, doença incurável, invalidez de serviço. Proventos, que é o que ganha o aposentado, integral. Nos demais casos é proporcional. Compulsório aos 70 anos. Completando 70 anos, tu é expulso da administração pública. O provento é proporcional. Voluntária, que é o tempo de serviço. O homem atingindo 60 anos, tendo 35 de serviço, é integral. A mulher tendo 55, 30 de serviço, é integral. Se não, é proporcional.
Idade, homem completando 65 e a mulher, ou a mulher 60, é proporcional. Se tu é professor do ensino fundamental e médio, diminui 5 anos, homem passando para 30 e mulher 25. Tá? Se tu morreu, tu vai deixar um pensionista por morte, aquelas regras da Previdência, pode ser integral. Para te aposentar como servidor público, tu tem que trabalhar 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Tipo, trabalhei na iniciativa privada por 20 anos. Conta com o tempo de serviço? Conta. Trabalho 10 anos na Câmara Municipal. Conta com o tempo de serviço? Conta. Trabalho 5 anos na prefeitura. Se tu for calcular, eu tenho 15 anos de servidor público. Beleza, eu tenho um tempo mínimo que é 5. 10. Eu estou 5 anos na prefeitura, então eu posso me aposentar como funcionário da prefeitura. Professor, e se eu tivesse 3? Aí não poderia, tu tem que te aposentar como funcionário da Câmara. Porque tu tem que estar no mínimo 5 anos no cargo e no mínimo 10 anos no serviço público. Aí tu pode te aposentar. Exercício do mandato eletivo. Exercício do mandato eletivo. Sou funcionário público. Cansei dessa vida de ter que trabalhar. Quero trabalhar menos. Por quê? Por mandato eletivo. Quero ser vereador. Sou funcionário público, candidatei a vereador. Fui eleito. Posso ficar nos dois? Pode, desde que haja compatibilidade de horários. Havendo compatibilidade, pode. E se não houver, professor? Tu vai ter que te afastar. Ocupa o cargo público, tu ocupa esse cargo público e o tempo que tu está afastado conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Agora, se tu tiver, tu é funcionário público, tu é vereador, foi eleito, tu recebe pelos dois. Trabalha nos dois, recebe pelos dois. Não tem compatibilidade, tu te afasta, vira vereador. Remuneração tu pode escolher. O tempo que tu afastado conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Não, tu é funcionário público, candidato a prefeito. Pode ficar nos dois? Não, prefeito não pode. Tu te afasta para te tornar prefeito, a remuneração tu escolhe, e o tempo que tu está afastado como prefeito conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Em relação ao mandato eletivo, a gente tem um problema. A lei orgânica do município e o Estatuto do Servidor Público Municipal, eles se divergem. Há um conflito entre eles. Um fala que quando o funcionário público é eleito como vereador, pode ficar nos dois, desde que haja compatibilidade de horários. O outro diz que não pode acumular. Tá? Que não poderia acumular se fosse no município de Florianópolis. Se fosse em outro município, podia. Mas em Florianópolis não pode. Tu é funcionário público de Florianópolis, foi eleito para vereador em São José. Aí tu pode acumular. Se for em Florianópolis, não pode. Há essa divergência da lei. Mas na prática, pessoal, eles permitem a acumulação mesmo que seja em Florianópolis. Então, estou só te dando toque, porque quando tu vai estar estudando para o concurso da prefeitura, tu vai dizer, o senhor está doido, ele falou uma coisa na lei está outra. Não, é que a divergência. Um fala que pode acumular em Florianópolis e o outro diz que não pode. A lei do servidor permite acumulação. A lei orgânica do município diz que se for no município não pode acumular. E na prática, pode. Tá? Organização dos poderes. Vamos ver a organização dos poderes. Título 4 da organização dos poderes. Como é que os poderes se organizam? Tá, para te entender, pessoal, vou fazer um fluxograma aqui de poderes, só para te entender. Eu tenho o poder executivo, eu tenho o poder legislativo e eu tenho o poder judiciário. Esses são os poderes. Essa divisão de 3 poderes foi feita por um cara chamado Montesquieu. Já existia um quarto poder, tá? Existiu o poder moderador, né, que foi na época do Dom Pedro I, né, Brasil Império, né, que era o poder que mandava nos demais, que era o poder do Dom Pedro. Acabou e depois ficou esse esqueminha aí, né, do Montesquieu de 3 poderes. O poder executivo, ele tem o federal, o estadual e o municipal. O federal é o presidente da República. O estadual é o governador do estado. E o municipal seria o prefeito. No legislativo eu tenho o federal, o estadual e o municipal. Federal seria o Congresso Nacional, que é formado por senadores e deputados federais. No estado seria a Assembleia Legislativa, que é formada por deputados estaduais,
e no município seria a Câmara de Vereadores, que é formada por vereadores. No judiciário, eu tenho federal, que são os tribunais federais, como TRF, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, tá? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar e etc. No Estado, eu tenho Tribunal de Justiça dos Estados, no nosso caso aqui Santa Catarina, e juízes de direito. E no município? Não há judiciário municipal. Então, tu vai perceber que nós só vamos estudar apenas o Legislativo do Estado. Viajei agora. O Legislativo do município e o Executivo do município. Apenas isso. A gente começa, primeiro falando que existem dois. O governo do município é exercido pelo Poder Legislativo e Executivo, que devem coexistir harmonicamente e independente entre si. O Executivo, ele manda no Legislativo? Não. O Executivo, ele não manda no Legislativo. Assim como o Legislativo não manda no Executivo. Eles têm autonomia. Eles vão viver harmonicamente entre si. Claro que se um poder estiver agindo fora das atribuições ou sem limite, o outro vai dar um freiozinho nele. A gente chama de freios e contrapesos. É quando um poder controla o outro. Tá? Então, o município de Florianópolis é instituído por dois poderes, o poder legislativo e o poder executivo. Tá? É vedado delegar atribuições de um poder para o outro. Atribuição privativa. Tá? Existem atribuições privativas do Poder Executivo, não pode ser delegado para o Legislativo e assim vice-versa. Tá? Eu tenho os poderes aí, o Executivo, que é o prefeito, e o Legislativo, que são os vereadores. Então vamos estudar primeiro o Poder Legislativo. Vamos falar do Legislativo. O Poder Legislativo. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, constituído por representantes do povo, tá? Eleitos pelo voto direto e secreto, universal e obrigatório, em sistema proporcional, dentre os brasileiros maiores de 18 anos, atendida as demais condições da legislação eleitoral. Então, quem pode se candidatar a vereador? Um dos requisitos é ter 18 anos. As pessoas vão votar. A partir dos 16 anos tu pode votar, mas tu não pode ser votado, e com 18 tu pode votar e ser votado. O voto é um sistema proporcional. Para te entender mais ou menos, eu vou te dar só uma noção do Código Eleitoral, tá, pessoal? Tá, só uma noção. Aqui em Florianópolis, quantos vereadores? Só para me confirmar. Florianópolis tem menos de 450 mil habitantes. É isso, tem menos de 450 mil, está entre 300 e 450, então tem 23 vereadores. Florianópolis tem 23 vereadores. Então vamos lá. Suponha que tenha 20, que aí vai dar muito rolo. 7, 8, 9, 10. Tem 20 cadeiras. Suponha que eu tenha 400 mil eleitores. Tá? 400 mil eleitores. Fica mais fácil, todos os votos foram válidos, tá? 400 mil. Então eu tenho 10 mil, 100 mil, 20 mil. A cada 20 mil votos, o partido adquire uma cadeira. Então, partido A, não vou falar PSDB, PT, P não sei o que, não importa. Partido A, partido B, partido C e D. A soma dos votos de todos os vereadores do partido A totalizou 28 mil votos. O partido A tem direito a uma cadeira. Quem vai entrar? Vai ser o mais votado, o segundo vai ser o suplente. Tá? O primeiro suplente, o terceiro vai ser o segundo suplente, e aí por diante.
O partido B fez 42 mil votos. Eles têm direito a 2 cadeiras. Os 2 mais votados, os demais são suplentes. E aí por diante. Tá? Então, quando tu vota, tu não vota necessariamente apenas no vereador, tu vota no partido. Porque quando tu vota no teu candidato, né, João, ele é do partido A, o voto vai pro partido. Dentre os candidatos que forem mais votados que vão entrar. Então não adianta tu escolher um candidato apenas como pessoa, tu também tem que pensar no partido que ele faz parte. Né? Então tu tem que gostar da ideologia do partido e da ideologia do candidato. Porque é um sistema proporcional de votos, é diferente. Diferente do executivo. O executivo é o voto direto no governador, no presidente e no prefeito. O legislativo é sistema proporcional de votos. Então, é assim que funciona, né, o processo legislativo, né, em razão de legislação proporcional. Tá? Aí, geralmente, o vereador ele ganha a secretaria, né, ele sai entre o suplente, né, tudo uma questão política. Tá? Pode se candidatar aos cargos, né, de vereador, né, quem tem 18 anos, tranquilamente. Dentre os membros da casa, tá, os vereadores terão um mandato de 4 anos, que é uma legislatura. Tá? As sessões serão abertas, tá, ao público. A votação, em regra, ela é aberta, mas pode ser fechada. E tudo vai ser aprovado com maioria absoluta, ou seja, 50% dos membros da casa mais um. Tá? Entre os vereadores, um é escolhido para ser o presidente da Câmara Municipal, que é quem vai representar o município judicialmente e extrajudicialmente. Tá? E vai ter uma assessoria através da Procuradoria-Geral da Câmara. Né? Existe o procurador da Câmara Municipal e os procuradores do município que trabalham juntamente com o Executivo. Quantos vereadores eu tenho em Florianópolis? Número de vereadores. Quanto é em relação aos habitantes, tá? Em relação aos habitantes. Tá? Se tu tiver um município com 300 a 450 mil habitantes, são 25 cadeiras. Se o município tiver de 450 a 600 mil habitantes, são 25 cadeiras. É 23, tá? 300 a 450 é 23. 450 a 600 é 25. De 600 a 750 mil habitantes, 27 cadeiras. De 750 a 900 mil, 29 cadeiras. De 900 a 1 milhão e 50, 31 cadeiras. E aí em diante, o número máximo chegará a 55 vereadores, se por um acaso um dia Florianópolis chegasse a 8 milhões de pessoas. Ia afundar a ilha, tá? Mas se chegasse a 8 milhões... Tá, tu teria aí, mais de 8 milhões, no caso, tu teria 55 o número de vereadores. Parece que tem uma brigazinha em relação ao número de habitantes, né, de Florianópolis. Né, se eu não me engano, Florianópolis alega ter 417 mil habitantes. Só que foi feito um levantamento que ultrapassa 450 mil habitantes. Aí... eu não sei se é esse o motivo, mas se passar 450, eu não vou para 23, eu vou para quantos? 25. Tu viu que mudou de maneira exorbitante o número? Tá, entendeu? Então eles podem usar essa jogadinha, né, na prática, né? Eles podem fazer essa jogada para aumentar o número de vereadores, mas não, né? Via de regra, o Florianópolis tem menos de 450 mil habitantes. Né? Tu deve ter ouvido falar numa confusão em relação ao número de habitantes. Eu acredito que um dos motivos para eles quererem aumentar o número de habitantes, né, pelo menos hipoteticamente, seria para aumentar o número de vereadores, cadeiras na casa. Como é que funciona aí? Os vereadores vão tomar posse no dia 1º de janeiro, numa sessão na Câmara Municipal de Florianópolis. Quem que vai presidir a sessão, professor? O vereador mais velho, o vereador mais idoso vai presidir a sessão. Chega... 1º de janeiro, sessão na Câmara Municipal. Presidente da sessão, vereador mais idoso. Tu vai ter que declarar teus bens para poder tomar posse, senão tu não pode tomar posse. Declara todos os bens, tá, que tu tem quando tu entra no mandato, e quando tu sai, tu vai ter que declarar os teus bens. Tá? Se tu não tomar posse da data de 1º de janeiro, tu vai ter mais de 15 dias. Tu justifica e ganha 15 dias para tomar. Se tu não tomar, aí é chamado o suplente. Tu vai ter que assinar um termo de compromisso de fiel cumprimento das atribuições do teu cargo, conforme o regimento interno da casa, aí inicia o teu mandato. As competências do vereador estão no artigo 39 e 40 da lei, tá? Compete aos vereadores autorizar a ausência do prefeito por mais de 15 dias. Tá? Detalhe, pessoal, essa sessão é concomitantemente com a sessão de prefeito, tá? Posse do prefeito.
Ao vereador é garantido a inviolabilidade no exercício durante o mandato e dentro da circunscrição. Ele pode dar opinião, expressão e voto livremente, tá, dentro da circunscrição e durante o mandato dele. Ele tem acesso a repartições públicas livremente. Não é pública e privada, é repartição pública. Impedimento. A expedição do diploma. Ele não vai poder ser diplomado se ele tiver contratos com pessoas jurídicas de direito privado e empresas públicas e sociedade de economia mista. Posse. Tá? Empresa, cargo adjunto. Ele vai dar uma declaração que ele não tem cargos em empresas, cargo adjunto como comissionado, né? Se ele não patrocinou nenhum tipo de causa, tá? E se ele não exerce um outro cargo, né? É inacumulável com a atividade de vereador. Isso tudo ele vai ter que apresentar na data da posse. Perda do mandato. Quando é que um vereador pode perder o mandato? Se ele infringir uma das proibições, se é o que é impedido ele fizer. Se for levantado pelos membros da casa a incompatibilidade com o decoro parlamentar, ele não tem compatibilidade para ser vereador. Se 2/3 dos membros da casa levantarem essa opinião, então melhor, se for levantado e for aprovado por 2/3 do membro da casa, ele é destituído do mandato. Se ele faltar mais de 1/3 das sessões ordinárias, se for suspenso os direitos políticos dele, como é que o vereador vai ter o direito político suspenso? Se ele for condenado por improbidade administrativa ou se ele for condenado por um crime. Ele não pode votar nem ser votado, então ele perde o mandato. Se ele tiver uma condenação criminal que determine a destituição do cargo através de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão que não cabe mais, recurso. Se ele usou o cargo dele para cometer corrupção ou improbidade administrativa, tá? Ou se ele sair do município, tá? Ele vai perder o mandato dele de vereador. Não perde o mandato. Se tu é vereador e foi convidado pelo prefeito para ser secretário municipal, tu não perde, tu ainda é o dono do cargo, vão apenas colocar um suplente. Se tu tirar uma licença para tratamento de saúde remunerada, tu não perde teu mandato. Se for para interesses particulares até 60 dias, que não tem remuneração, tu não perde teu mandato. Ou se tu, como vereador, foi substituir o prefeito, geralmente é o presidente, né, que vai substituir o prefeito, tá? Tu é escolhido um suplente e aí tu não perde teu mandato. Tá? Os suplentes serão notificados para comparecer e continuarem no mandato. Né? Eles têm 15 dias para tomar posse. Se eles não tomarem posse, é dada a renúncia dele e a gente já chama o próximo suplente, que seria, no caso, o segundo suplente. Reuniões. A Câmara Municipal de Vereadores se reunirá de forma ordinária e de forma extraordinária. Quando é que eu vou ter reunião ordinária? No dia 1º de fevereiro a 15 de julho. Recesso parlamentar. Volta no dia 1º de agosto e vai até dia 20 de dezembro. Essa é ordinária. Podem ser convocadas reuniões extraordinárias pelo prefeito. Não são as ordinárias. Isso é previsto, tá, pessoal? Tá previsto, durante esse período é ordinário. Agora, tipo assim, ó, em janeiro, depois do dia 15 de julho e no final do ano, extraordinária. O prefeito pode convocar, o presidente da casa, né, pode convocar a reunião, ou 2/3 dos membros da casa podem convocar a reunião. Serão 12 por mês, 12 sessões. Tá? Julho e dezembro, né, tem esse recessozinho lá que a gente já viu, tá? Vai ser reduzido. Recinto destinado para fazer a reunião será a Câmara Municipal, mas pode ser feito em outro recinto se assim for deliberado pela casa. Aí eles podem mudar e fazer em outro local em situações excepcionais. É aberta a público, tá? Ela é aberta. É claro que se for deliberado por 2/3 dos membros, a gente pode fechar a sessão. Dentre os vereadores vão ser montadas comissões permanentes e especiais, tá? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Cidadania, eles vão criar comissões. A Comissão Parlamentar de Inquérito é efetuada para investigar. É uma parte do direito administrativo que a gente chama de controle legislativo, tá? Onde o Poder Legislativo vai controlar a parte financeira, contábil, orçamentária e patrimonial do órgão. Vamos supor, para te ter uma noção bem legal, eu falo da Petrobras. Não teve indício de superfaturamento dos contratos da Petrobras? Teve. Então, esses contratos da Petrobras que foram superfaturados, a princípio, foram investigados pelo Poder Legislativo. Só que a nível federal, e quem fez foi o Congresso Nacional. Quando é no município, parece que teve... não me falhou a memória agora, pessoal. Mas parece que teve uma fundação aqui em Florianópolis
que teve suspeita dos contratos deles, uma empresa pública, eu não sei dizer exatamente quem é. Então, o que acontece? A suspeita de fraude, parte contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do órgão, os membros da Casa se reúnem, se tiver aprovação de 1/3, é instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. Requerimento de 1/3 é instaurado. Tá? Mesa diretora. Quem compõe a mesa diretora? Órgão representativo da Câmara Municipal, é composto por um presidente, 2 vice e 2 secretários. A eleição é realizada no segundo biênio da legislatura e a posse da mesa é dada no dia 1º de janeiro. Todas as informações requeridas pela mesa serão respondidas em 15 dias. Tá? Os requerimentos poderão ser feitos por 1/3 da casa. Processo legislativo. Como é que são elaboradas as leis municipais? Eu tenho como processo legislativo as emendas da Lei Orgânica Municipal, as leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções e propostas de emenda à Constituição do Estado. Esse é o processo legislativo. A gente começa vendo a Lei Orgânica do município, que seria, entre aspas, equivalente a uma Constituição. Tá? A Lei Orgânica do município, ela pode ser emendada. Eu posso fazer um projeto de lei orgânica. Quem pode fazer um projeto de lei orgânica? 1/3 dos vereadores, o prefeito ou 5% dos eleitores. Quem pode fazer um projeto de lei orgânica? Projeto de alteração à lei orgânica, né? 1/3 dos vereadores, o prefeito ou 5% dos eleitores. Essa proposta de alteração à lei orgânica é discutida pela Câmara de Vereadores, vai ser levantado a votação, vai ser votado 2 vezes, em 2 turnos, tá? Com intertício mínimo de 10 dias. E tem que ser aprovado por 2/3. Então, assim, ó, foi feita uma votação, de uma votação para outra tem que demorar 10 dias. É feito em 2 turnos, 2 tipos de votação. E da primeira votação para a segunda, no mínimo, 10 dias. E tem que ter aprovação na maioria, né, de 2/3 dos membros da casa. Aí é aprovada a proposta, a alteração à lei orgânica do município. Então é bem complicado alterar a lei orgânica. Leis complementares e lei ordinária. Tu não pode confundir. Quem pode fazer um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária? Qualquer vereador, o prefeito e 5% dos eleitores. Um projeto de alteração à lei orgânica pode ser o prefeito. Projeto de lei, prefeito. Projeto de alteração à lei orgânica pode ser feito por 5% dos eleitores. Projeto de lei, 5% dos eleitores. O que muda é aqui. Um projeto de alteração à lei ordinária é 1/3 dos vereadores. O projeto de lei é qualquer vereador. Não precisa ser 1/3, é qualquer um. Viu que mudou? Então, assim, ó, o prefeito pode solicitar urgência da análise da proposta de lei dele. É aprovado pela Câmara, tá? Sendo aprovado, vai ser enviado em 10 dias para o prefeito. O prefeito tem 15 dias para sancionar ou para vetar. Se ele ficar omisso, se ele não sancionar e nem vetar, a lei é sancionada no prazo que ele tem, 15 dias. Professor, e se ele vetar, volta para a Câmara, que pode derrubar o veto com a aprovação, né, dos membros da casa. Não esquece, tá, pessoal? Não esquece. Projeto de lei, vereador, qualquer vereador, prefeito, 5% dos eleitores. Projeto de alteração à lei orgânica, prefeito, 1/3 de vereadores, 1/3 de vereadores e 5% dos eleitores. 2 turnos, intertício de 10 dias para cada votação. 2/3 da aprovação. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do órgão. Esse controle é feito pelo Poder Legislativo, eu já falei. Eles vão controlar isso aí. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública municipal, quanto à legitimidade e à economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia da receita exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, foi o que eu falei, pelo sistema de controle interno do Poder Executivo, o próprio Executivo faz o controle. E o Tribunal de Contas, né, efetuará o controle, porque todas as contas do município é encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, que tem um prazo de 60 dias para aprovar, sendo que essas contas têm que ser enviadas até dia 15 de abril, para análise do Tribunal de Contas, que em 60 dias vai dar o parecer para ser aprovado ou não as contas do prefeito. A fiscalização. Qualquer pessoa pode denunciar, né, algum tipo de irregularidade que tiver conhecimento no município. A Câmara Municipal vai fazer o controle externo,
é auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado, que vai dar o parecer após 60 dias, é enviada as contas até dia 15 de abril e tem que ser julgada após envio em até 3 sessões. É feita a conta pelo prefeito, as contas do município, qualquer pessoa tem acesso a essas contas, né, porque fica na secretaria da Câmara Municipal por 60 dias, para qualquer um ter acesso. Depois de enviadas as contas, em até 3 sessões, ser aprovada pela Câmara. Eles podem requerem o auxílio do Tribunal de Contas, né, que 60 dias vai dar o parecer deles. O Tribunal de Contas do Estado tem 60 dias, a Câmara aprovando, né, com 2/3 em 90 dias, se tiver indício de irregularidade encaminhado ao Ministério Público. O Tribunal de Contas não cumpriu o seu prazo, então é dado a aprovação ou não da Câmara Municipal sem o parecer do Tribunal de Contas, com a aprovação da maioria absoluta. Das decisões do Tribunal de Contas, das decisões que indeferirem as contas, cabe uma multa, é título executivo. Contas do município ficam 60 dias na secretaria para o povo que quiser analisar. O prefeito apresentará o programa de metas até 180 dias após a posse, vai ser publicado em Diário Oficial e o resultado do que foi aplicado, realmente ele fez as metas que ele cumpriu, é em fevereiro. Poder Executivo. Vamos falar do Executivo, tá? Vamos falar do Poder Executivo. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito com auxílio de secretários e diretores equivalentes. Tá? Então, o Poder Executivo o Executivo é o prefeito, mas ele tem o auxílio de secretários municipais e do procurador, né, que são diretores, né, equivalentes. O prefeito ele vai tomar posse simultaneamente com os vereadores. Tá? Dia da posse, sessão solene. Ele sendo eleito, posse em 1º de janeiro na sessão da Câmara. Faz o julgamento. Tá? Não pode se ausentar o prefeito do município por mais de 15 dias. Tá? É vedado administrar qualquer tipo de empresa o prefeito. Posse do prefeito e vice juntos. Tem que residir no município. Na ausência do prefeito, assume o vice. Na ausência do vice, assume o presidente da Câmara. Em caso de vacância do cargo, não tem prefeito, não tem vice. Tá? Será feita eleições. Tá? Se for no primeiro biênio, nos primeiros 2 anos, nos 60 dias. Se for no segundo biênio, 30 dias. Tá? O presidente da Câmara assume e será realizado novas eleições. Não toma posse dentro de 15 dias, o cargo está vago. Tá? No caso do prefeito, não pode se ausentar por 15 dias. Tem direito à remuneração, tem direito ao auxílio-doença, licença-doença, férias, né? E representa o município judicialmente e extrajudicialmente, atribuição do prefeito. Prefeito, as atribuições estão lá no artigo 74. Direção superior, né, do município envia suas contas até dia 15 de abril e pode sancionar e vetar leis. Se não cumprir o que está na Constituição, na lei orgânica ou leis federais, comete crime de responsabilidade. No caso, a 101, né, que é a responsabilidade fiscal. É vedado exercer cargo ou função pública de secretário e diretor. Julgamento, tá? Tem direito ao foro privilegiado. Se cometer um crime de responsabilidade, o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Né? Cometer uma infração política administrativa, ele é julgado perante a Câmara Municipal. Quando é que o cargo de prefeito está vago? Quando ele morre, se ele for condenado pelo crime com sentença judicial transitária e julgado, se ele renunciou, se ele não tomou posse dentro do prazo ou se ele perde seus direitos políticos. Pode o prefeito ficar suspenso das suas funções por 180 dias, se ele for, né, indícios fortes que ele foi denunciado. Se ele for denunciado com indícios fortes que ele cometeu um crime comum ou um crime de responsabilidade, ele pode ser afastado 180 dias, depois ele volta. Secretário municipal. São auxiliares do prefeito. Auxiliares diretos do prefeito. Os secretários municipais e de diretores equivalentes. Secretário municipal, eu tenho secretário de saúde, secretário de turismo, secretário de esporte. Eles são agentes políticos, assim como o prefeito. Tá? Não tem nepotismo, tá?
O prefeito pode contratar o irmão para ser secretário municipal, pode contratar o pai para ser secretário, a esposa para ser secretário. Não tem nepotismo, é o único caso que não tem nepotismo, tá? Nepotismo é a contratação de parente até terceiro grau. Quando o prefeito contrata, né, secretário parente, não há nepotismo, desde que tenha qualificação técnica. É um cargo de confiança do prefeito, é um braço direito. Quem pode ser secretário? Brasileiros com 18 anos, que estejam em exercício de seus direitos políticos. Na hora de tomar posse, um secretário municipal, que é um cargo ad nuntum, o prefeito coloca a hora que quiser e também pode mandar embora se quiser. Tem que apresentar declaração de bens. Tá? É responsável solidariamente com o prefeito de todos os documentos que assinarem. Todo documento que o prefeito assina com o secretário é responsável. Tipo, vai ter uma vacinação, o secretário de saúde assina junto com o prefeito. Os dois são responsáveis. Tá? Então, o secretário não tem nepotismo, 18 anos, brasileiro, e é um cargo, né, de auxílio direto ao prefeito. Atribuições dos secretários municipais. Subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos. Expedir instruções para o bom execução das leis, decretos e regulamentos. Apresentar ao prefeito o relatório anual das atividades da secretaria ou diretoria equivalente. Ou comparecer à Câmara Municipal, sempre que for convocado pela mesma, para prestar esclarecimentos oficiais. Então, o prefeito terá os seus secretários, que é um apoio direto, né, ao Poder Executivo. As atribuições dos secretários estão aí. Procuradoria-Geral do Município. O Procurador-Geral do Município é um cargo de confiança do prefeito. O procurador é um cargo de confiança. Tá? Ele tem que ser formado em direito, tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibata. Preferencialmente, os procuradores, não é obrigatoriamente, cuidado que isso te pergunta. O procurador municipal obrigatoriamente tem que ter experiência, tem que ser especialista na área de administração pública. Errado. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. De preferência que ele seja especialista na área de segurança pública. A Procuradoria-Geral do Município é a instituição permanente, que compete representar o município judicialmente e extrajudicialmente, com a Advocacia Geral, ressalvadas as competências da Procuradoria-Geral da Câmara de Município e privativamente promover a cobrança judicial de dívida ativa, cabendo ainda atividade de consultoria e assessoria jurídica ao Poder Executivo. Então, a Procuradoria, né, é composta por procuradores. Esses procuradores são formados em direitos, que preferencialmente terão especialidade na área de segurança pública. A função deles é dar consultoria jurídica ao Poder Executivo. Alguma dúvida que o prefeito tem em relação à legislação, pergunta para o procurador. Tá? Tem várias pessoas que têm dívidas com o município, e essas dívidas podem ser cobradas judicialmente a partir do momento que virar dívida ativa. Quando vira dívida ativa, compete aos procuradores do município cobrar essas dívidas. Tá? Então, é feito de forma judicial ou extrajudicial. É a advocacia em geral, né? A atividade de advogado. Né? Essa é a atribuição aí, né, do procurador-geral do município. É um cargo, tá, de confiança, tá? Tem concurso para a procuradoria, né, para procurador, tá? Mas eles ocupam o cargo de confiança, porque esse é o procurador-geral. Dentre os procuradores, um é escolhido para ser o procurador-geral do município. Beleza? Né? Então, o nosso próximo tópico será dos tributos e do orçamento. Tá? Então, a gente dá uma paradinha aqui, tá? Para depois a gente ver o nosso penúltimo título, que é dos tributos e orçamento.